E aí, gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos. Faz tempo que eu não faço aqui no canal um vídeo falando sobre as minhas experiências da época que eu era comissária de bordo internacional. Então eu decidi fazer esse aqui pra descontrair mesmo, porque sempre que eu entro nesse assunto com pessoas que eu não conheço, elas me fazem a mesma pergunta que é: Carol, e aí? Nunca aconteceu nada de bizarro dentro do avião? Me conta aí alguma situação que você passou bem constrangedora. E, gente, tem tanta que eu acho que esse vídeo vai até ficar meio longo. Mas antes disso, eu quero confessar um trauma que eu tinha logo que eu entrei na empresa, e eu acho que muitos comissários vão se identificar comigo, porque parte do nosso trabalho era checar pelo menos de meia em meia hora pra ver se os pilotos estavam bem, né? Se eles precisavam de alguma bebida, se eles precisavam de alguma comida. E depois que aconteceu aquele acidente que ficou super famoso, onde aquele piloto alemão, ou a companhia aérea era alemã, ele derrubou o avião propositalmente lá nos Alpes franceses, mudou toda a regra da aviação mundial para que o piloto nunca ficasse sozinho dentro da cabine caso o outro piloto precisasse sair, sei lá, para ir no banheiro talvez. Ou seja, nós comissários, quando o piloto precisava sair, a gente entrava para ficar junto com o outro piloto. Só que, gente, essa situação pra mim, tá? Para outras pessoas pode ser super normal. Eu ficava super constrangida, principalmente se o piloto fosse inglês, escocês ou irlandês. E se ele fosse inglês de Liverpool, então eu ficava assim: pelo amor de Deus, vai você, porque eu não vou saber conversar com essa pessoa. Por quê? Porque eu tinha uma insegurança muito grande com o meu inglês. Eu não entendia esses sotaques desses países britânicos. Where's my coffee cup with the mold in it? I threw it away, sir. But I was breeding that mold. Ai, Carol, por que você tá falando isso? Porque eu ficava tão nervosa que eu entrava na cabine do piloto e eu queria começar a conversa. Porque se eu começasse a conversa, ele ia começar a falar e eu ia dar uma relaxada. E eu sempre começava a conversa com umas perguntas bizarras, tipo: e aí, você acredita em ET? Você já viu alguma nave espacial? E assim, gente, dica se você tá querendo entrar na aviação: nunca faça essa pergunta pro piloto. Eles nunca levam pro lado cômico da coisa. Eles sempre ficam meio putos, não sei porquê. E é exatamente porque eu sei que muita gente que assiste meu canal tá querendo prestar o processo seletivo de alguma companhia aérea internacional, e também porque as pessoas vêm no meu Instagram perguntar, né, pedir dicas: Carol, como que eu me preparo pra entrevista? Como você se preparou? Como era o seu inglês? Eu me sinto muito inseguro com isso. Eu fiz uma parceria com o Cambly, que é uma plataforma que dá aulas particulares de inglês da maneira que tem que ser feita, que é na prática. Gente, aprende uma coisa: a gente só vai aprender inglês de uma maneira eficiente se a gente praticar, se a gente falar. E melhor, falar com pessoas nativas de vários países de língua inglesa que existe nesse mundo. E é exatamente o que eu mais gostei na plataforma: essa variedade de pessoas, de línguas, de culturas, que é a realidade do dia a dia de quem trabalha numa companhia aérea internacional. Então, você quer maneira melhor de aprender inglês do que falando dos assuntos que você gosta com uma pessoa nativa, usando o vocabulário, os termos, as palavras que você usaria já se preparando para o dia a dia da aviação? Desculpa, mas não tem melhor. E as aulas são online, ou seja, pelo computador ou pelo aplicativo do celular, e eles estão disponíveis 24 horas por dia. Ou seja, se você tem um estilo de vida mais complicado, sei lá, eu tenho amigos, por exemplo, que só tem tempo livre às sexta-feira, às 11h30 da noite. Como que uma pessoa vai fazer aula de inglês sexta-feira, 11h30 da noite? No Cambly, porque sexta-feira, 11h30 da noite, em algum lugar desse planeta vai ser dia e vai ter algum tutor, por exemplo, na Austrália, super disposto, super feliz ali pra estar conversando com você, explicando. E eu sei que dá uma insegurança, às vezes a gente fica mesmo, né, com vergonha, inseguro com o nosso nível de inglês, mas os tutores estão ali para atender todos os níveis de inglês, e muitos deles também falam português. Se você se interessou, abre a descrição, clica no link, baixa o aplicativo, coloca o meu código KKSouza que você vai ganhar uma aula de graça. E olha, eu já tenho uma ideia para vocês começarem a conversa com o tutor de vocês. Chega para eles e fala: Do you believe in aliens? Você acredita em ETs? E volta aqui nesse vídeo para me falar qual foi a resposta deles. Tenho certeza que eles foram muito mais receptivos do que aqueles pilotos que eu costumava fazer essa pergunta super nervosa. E vamos para a primeira situação bizarra que eu já passei nessa vida louca de comissária de bordo. Tinha um voo que eu coincidentemente costumava fazer bastante, que era para Dhaka, no Bangladesh. O avião era praticamente 100% de homens que foram para Dubai trabalhar com trabalho braçal mesmo, em obras, com limpeza. E aí, no meio do serviço, um deles perguntou onde que era o banheiro. E eu apontei lá pro final do avião e falei: ah, é ali, tá vendo? Tem um símbolo. Quando eu terminei de fazer o serviço e eu fui com o carrinho direto pra galley, eu me deparei com ele ali do lado do banheiro. Quando eu olhei pro chão, pra porta do avião, ele tinha feito xixi ali. Ele achou que o banheiro era ali. A porta do banheiro do avião também é um pouco difícil, né? Você tem que apertar ela dobra e você consegue entrar. Aí quando eu apertei, dobrei, consegui entrar e eu
olhei pra dentro daquele banheiro, tinha xixi pra todos os lugares, inclusive na pia. E depois eu descobri que isso era muito comum nesse voo. As pessoas realmente fazem as necessidades em vários lugares porque eles nunca viram um banheiro de avião, né? E a segunda situação é uma situação que até hoje eu nem acredito que isso aconteceu. Uma passageira tava lá, super feliz, começou a beber uns copinhos a mais. E a gente, observando, a gente tinha que começar a demorar pra levar os drinks pra ela, pra ver se ela dava uma melhorada ali no grau. O voo acabou, passageiros começaram a desembarcar, todo mundo foi embora. Parte do nosso trabalho é checar pra ver se alguém esqueceu, sei lá, laptop, passaporte. Então a gente começa a levantar, né, os cobertores, os travesseiros. Já não tinha mais nenhum passageiro dentro do avião, até que a minha colega ali do outro lado da cabine fala: então, gente, acabei de levantar aqui esse cobertor e encontrei uma criança. A mulher não me esqueceu o filho de 3 anos dela dormindo dentro do avião e foi embora. Até que já tinha se passado uns 20 minutos, a gente tava lá tentando resolver a situação, me vem a mulher gritando da ponta da ponte até a porta do avião: meu filho, gritando, completamente descabelada, puxando o outro filho de 6 anos pelo braço. É uma situação bizarra, né? Porque a mulher tava indo pro London Heathrow, que é um dos aeroportos mais complicados, mais cheios do mundo. Eu espero que essas crianças estejam bem, só isso. A terceira situação bizarra que eu passei é uma situação um pouco nojenta, então assim, se você tem nojo de secreções humanas, talvez você queira pular um pouquinho mais pra frente desse vídeo. Em um voo pra África do Sul, não lembro exatamente o destino, tinha uma família sentada na primeira fileira ali do avião, mãe, pai, filho, bebê. Ok, o voo foi tranquilo, só que chegou na hora de pousar e a gente tem que deixar tudo certinho pra que o avião pouse com segurança, né? Então todo mundo tem que voltar as cadeiras, apertar o cinto de segurança e colocar tudo que esteja atrapalhando ali no corredor no bagageiro. Quando eu cheguei ali na frente da família, tinha uma mala gigantesca que eu não sei nem como eles entraram dentro do avião com aquela mala. Então eu pedi, né, por gentileza, vocês podem colocar ali de volta, porque não é permitido. O pai olhou pra mim e falou assim: não, eu quero ser o primeiro a sair desse avião, eu tenho família, eu tenho criança, eu não vou colocar isso aqui no bagageiro porque vai me atrasar, vou ter que abrir isso aqui ainda quando pousar. Não vou colocar não. Eu falei assim: então, você tem que colocar, não é querer ou não querer. Eu preciso que você coloque isso no bagageiro. Ele olhou pra minha cara e falou assim: não. Eu peguei o telefone, liguei pra minha chefe, expliquei a situação. Ela falou assim: pega você e coloca lá em cima contra a vontade dele. Aí eu, ok. Peguei a mala, quebrei minhas costas, porque a mala tava muito pesada. Abri o bagageiro, entuchei a mala e fechei. Ok, o voo pousou, eles desembarcaram. Eu não vi porque eles estavam mais pra frente de mim, foram embora e tal. Tava fazendo os meus checks, né, que nem a gente fez na situação anterior. Tirava travesseiro, cobertor pra ver se alguém tinha esquecido alguma coisa. Quando eu cheguei na fileira deles, ele tinha me deixado um presentinho de agradecimento. E esse presentinho era uma fralda gigante cheia de cocô. A minha sorte é que nesse voo eu tinha decidido colocar luva pra fazer os checks. Aí eu fui fazendo assim, né? Você vai de fileira em fileira só tirando os cobertores. Quando eu coloquei a mão na cadeira deles, a minha mão veio inteira de cocô. Cara, foi muito nojento. Foi um presente, foi um agradecimento que ele deixou ali pra mim. Então, gente, não sejam essa pessoa. Eu só tava tentando fazer meu trabalho. A quarta situação é da linha nojenta também. E eu vou falar bem rápida dela, porque eu não gosto de lembrar muito bem, não. A gente tava preparando pra decolagem, todo mundo sentado, o capitão já tava no táxi, né? Ou seja, o avião já tava em movimento pra subir. Um passageiro vem desesperado na minha frente e começa a fazer assim. Aí eu, pelo amor de Deus, ele vai vomitar. Só que tudo isso aconteceu em frações de segundo, né? A única coisa que eu consegui fazer foi colocar a minha mão para que ele vomitasse na minha mão. Foi totalmente irracional. Ele vomitou na minha mão, sentou, a gente decolou e eu passei a decolagem inteira com o vômito dele assim na minha frente, sem acreditar que aquilo tinha acontecido. Todos os passageiros em choque olhando pra mim e eu assim, cara, essas coisas acontecem comigo. A quinta situação bizarra não aconteceu comigo, mas eu estava ali para assistir tudo de camarote. Em um voo pro Líbano, tinha uma membra da tripulação que era libanesa também, mas coincidentemente era o último voo que ela estava fazendo para a companhia. Ela tinha pedido demissão. Só que pra sorte dela, o voo estava lotado, assim, não tinha espaço para uma mosca dentro daquele avião e tava assim, super busy. Tava assim, uma loucura. E a gente tava lá fazendo o serviço. Eu vi que tinham 3 passageiros que ela conversava muito ali, né? Eles ficavam toda hora chamando ela pra conversar, só que eles falavam em árabe, então não tava entendendo nada. Até que ela veio
andando no corredor. Sabe quando a comissária vem assim, pisando pesado assim no corredor? Eu falei assim, nossa, tá tudo bem, calma, é seu último voo, você vai sobreviver. Ela falou assim, ai não, esses 3 passageiros, eles estão falando umas coisas que não dá pra aceitar, mas tudo bem, é meu último voo, eu não vou nem encher o saco. Eu falei assim, mas o que eles estão falando pra você? Se estiverem falando algo que não se deve falar, você tem que reportar eles. Ela, ai não, chega, a gente já tá pousando. Tá, sentamos lá pra pousar. As coisas sempre acontecem no pouso ou na decolagem, né? Vocês já perceberam. Ela sentou, só que esses 3 passageiros estavam bem na frente dela, né? Então ela sentou na cadeirinha dela e eles ficaram lá conversando. E eu tava assim, na paralela dela. Então eu virava minha cabeça e eu via que ela tava assim, tipo, caraca, só acaba isso logo. Ok, pousamos, passageiros levantaram, todo mundo começou a desembarcar até que esses 3 passageiros ficaram lá na frente dela. Um deles abriu a mochila, pegou um bolo de dinheiro e deu na mão dela e falou uma coisa no ouvido dela. Gente, subiu uma veia nessa menina. Ela pegou esse bolo de dinheiro, eu lembro que ela rasgou o elástico e ela começou a pegar o dinheiro e tacar assim, ó, na cara dele. Tacava e começou a gritar. E obviamente o cara ofereceu dinheiro pra ela fazer coisas, né, com ele lá no Líbano. Então, gente, às vezes eu escuto, né, conversinhas de pessoas, nossa, fiz um voo pra um lugar X e a comissária era muito mal-humorada. Claro, nada justifica que a pessoa seja grossa com você sem nenhum motivo. Mas eu acho que vale a pena a gente também ter um pouco de empatia e pensar que os comissários de bordo, eles passam por tantas situações, eles têm que lidar com tantas culturas, com tantas pessoas diferentes, que só tenta se colocar no lugar, porque realmente não é fácil. É bem cansativo emocionalmente, né? Mentalmente, energeticamente, é drenante. A 6ª situação bizarra que eu passei dentro do avião vai mais ou menos nessa linha machista, onde em um voo pra Austrália, eu tava passando pela cabine e uma das passageiras me puxou. Coincidentemente, ela era uma comissária da mesma empresa, viajando como passageira, e ela falou assim, escuta, você não tá sentindo esse cheiro? E era um cheiro de fumaça. E ela tava bem na frente do banheiro. Aí eu abri a porta do banheiro e tava assim, nítido que alguém tinha fumado lá dentro. E aí eu olhei pra ela e falei assim, você sabe quem foi? E ela falou assim, sim, e apontou pro passageiro que tava na outra fileira ali do lado dela. Eu falei assim, bom, eu não posso chegar a acusar ele, o que eu posso fazer é avisar meus chefes e a gente ficar de olho nele. Ok. Por eu estar envolvida na situação, os meus chefes pediram pra que eu fosse falar com ele, pra especular mesmo, perguntar se ele tinha visto alguma coisa ou se tinha sido ele. Ele olhou pra minha cara e falou assim, chama um homem pra conversar, porque eu não vou conversar com você. E eu fiquei assim, ok, né, de acordo com a nacionalidade que ele era, fazia sentido ele querer conversar com um homem. Não é a primeira situação machista que eu passei lá nos Emirados Árabes Unidos, sendo mulher. E aí eu fui muito brava, mas eu fui falar com o meu chefe. Ele veio falar com o cara, né, deu um pequeno sermão nele da maneira como ele me tratou. E isso só me deu mais motivo de eu ficar de olho nele, né. Então deu mais ou menos assim, 1h30, ele entrou no banheiro de novo. Eu chamei o meu chefe e falei assim, ó, ele entrou no banheiro, vamos ficar ligado. Aí a gente ficou na porta do banheiro esperando ele sair. Passava 15 minutos, ele não tinha saído ainda. Passou 20 minutos, ele não tinha saído ainda. O meu chefe começou a bater na porta, porque a gente tava sentindo o cheiro, né? Aí meu chefe falou assim, escuta, tá tudo bem aí? A gente precisa entrar, a gente precisa fazer os checks do banheiro. E aí ele começou a ser super grosso. Ele, me deixa ir no banheiro, eu preciso ir no banheiro. Enfim, meu chefe só levantou, porque tem como você abrir a porta do banheiro do avião por fora. Puxou a travinha e abriu. Gente, a hora que ele abriu, eu dou risada, mas é muito sério. O cara estava fumando, pelado, com as calças abaixadas. Então, assim, foi uma cena que eu acho que constrangedor é pouco. Porque o cara ficou puto que a gente invadiu a privacidade dele, mas ao mesmo tempo ele tava fazendo algo que é muito sério nos Emirados Árabes Unidos, por exemplo, da cadeia, tanto que ele foi preso depois que o voo acabou. Cara, quem fuma pelado no banheiro do avião? Ele não tava fazendo xixi, tá? Isso que é o pior, a tampa tava fechada. Outra situação bizarra que eu vivenciei dentro do avião foi em um dos meus últimos voos, onde eu tava trabalhando ali no lounge, né? Se você for ver as propagandas da Emirates, você vai ver que é tipo um bar onde os passageiros ficam em pé, bebendo drink, socializando. E tava eu lá com um outro passageiro, ele devia ter uns 32 anos, e ele tava me contando que ele tinha uma fazenda lá nos Estados Unidos e que ele plantava abacate. E aí a gente tava lá conversando. E aí chegou um cara assim, bem naipe cowboyzão do Texas, devia ter os seus 65 anos, e ele veio andando, pediu um drink, começou a prestar atenção na nossa conversa. Ele falou, ah, você tem fazenda? Eu tenho
9 e o 10. Quando ele falou isso, eu dei tipo um passo pra trás, né? Deixei os dois começarem a falar. Só sei que conversa ia, conversa vinha, eu lá de braço cruzado só prestando atenção na conversa dos dois, porque eu não tinha pra onde ir, eu não podia sair dali. Cara, resumindo, o homem dos abacates vendeu a fazenda dele pro cowboyzão por 5 milhões de dólares. E não é só isso, tá? Eu vi o cara fazendo um cheque na minha frente. Eu acho que eu nunca vi tanto zero. Eu lembro só que passava um filme na minha cabeça de todas as coisas que eu poderia fazer com todos esses zeros de dinheiros na minha vida. Tem gente muito rica nesse mundo, né? A gente não tem nem noção. E a última situação que aconteceu comigo, que foi muito constrangedora, eu até pensei se eu ia falar isso realmente nesse vídeo ou não, que foi em um voo indo pra Meca, na Arábia Saudita. Pra quem não sabe, a Meca, né, a peregrinação que os muçulmanos fazem pra Meca, que é o Hajj, é um dos 5 pilares do islamismo e é algo muito importante para eles. Pelo menos uma vez na vida, eles têm que fazer essa peregrinação que dura vários dias e é super complexa. Eles fazem vários rituais, eles dormem no deserto, eles fazem todo um processo de purificação deles, de rezas, orações, de muita fé. E a gente no treinamento é ensinado, né, dentre muitas coisas, como a gente deve se portar em voos que são tão importantes na questão religiosa. Porque querendo ou não, a Emirates é uma companhia dos Emirados Árabes Unidos que é predominantemente muçulmana. Então eles vestem aqueles panos brancos, vão fazer toda a peregrinação e quando eles voltam, a gente é ensinado que a gente não pode encostar neles de maneira alguma. Eu tentei procurar na internet isso antes de fazer o vídeo, eu não encontrei nenhuma informação, então se eu estiver falando alguma besteira, por favor me corrijam, mas a gente é ensinado que a gente não pode encostar neles, que a gente tem que evitar ao máximo o contato físico, com certeza por alguma questão religiosa. Só que eu sou o quê? Eu sou brasileira. E eu tenho esses dedinhos aqui, essas mãozinhas, que adoram encostar nas pessoas, cara. Depois que eu fiz esse voo, eu comecei a perceber o quanto o brasileiro é um bichinho pegajoso. Eu tava servindo as bebidas e deu uma turbulência na hora. Então a bebida sambou pra cá, sambou pra lá, caiu no chão, não caiu em cima do passageiro, mas deu uma espirrada nos pés dele. Era água, não tinha problema nenhum. Só que eu fui lá e fiz assim nele. Ai, moço, me perdoa, foi sem querer. Você me desculpa? E aí eu olhei pra minha mãozinha e tava no ombro dele. Gente, o cara tava assim, ó, em choque. Eu não sei, mas a minha chefe falou que quando isso acontece, eles são obrigados a voltar e fazer toda a peregrinação de novo. Eu espero que não. O cara ficou extremamente constrangido, foi nítido. E eu o quê? Eu achei que ia ser demitida. Simples assim, porque aparentemente é algo muito sério. Tanto que no final do voo, quando ele passou na minha frente, que eu tava dando tchau pra todo mundo, eu fui pedir desculpas pra ele de novo e eu quase encostei nele de novo. Eu quase fui fazer assim, ai, você me desculpa. É surreal essa nossa mãozinha de brasileiro. Por isso que eu resolvi falar isso nesse vídeo, porque talvez você tá aí prestando Emirates, você já chega lá com essa informação e você não comete os mesmos erros que eu cometi. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou fazer mais alguns outros vídeos a respeito dessas minhas experiências. Não esqueçam de colocar o meu cupom lá no Cambly para vocês terem uma aula de inglês grátis aí para vocês se prepararem, quem sabe, para toda essa aventura. Espero que com histórias muito melhores que as minhas, né? Então é isso. Um beijo para vocês e até a próxima.